Muito bom, meus amados irmãos. Estamos aqui no podcast Midcast, mais uma vez chegando até você através da rede social, através do YouTube, através dos cortes que vamos fazer para colocar aí no Instagram, em todas as outras plataformas. Estamos aqui para falar de vida, de verdade. Estamos aqui para falar de eternidade. Estamos aqui para falar de Jesus, o lírio dos vales que mudou a nossa vida. O nosso Salvador, sim, mas o nosso Senhor, que nos fez senhores, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você cresça, que você compartilhe esse podcast com as pessoas que você ama, que vamos falar muita coisa aqui. E eu estou aqui com esses dois homens de Deus que, guiados pelo Espírito Santo, vieram para congregar nessa igreja. Hoje nos tornamos uma família. Marlos e Lucas, hoje não são somente ovelhas, são líderes, líderes de jovens, e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito temor que nós preparamos essa mesa aqui para falar de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo com Deus, da nossa expectativa. E eu queria, sem mais delongas, apresentar esses líderes de jovens, esses homens de Deus aqui, que eu amo, que a família de vocês ama, e que Deus ama, e que Deus confiou um cargo maravilhoso, que é cuidar da juventude, que vocês estão cuidando com tanto amor, com tanto carinho. Vamos começar aqui pelo Lucas. Amém. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Obrigado, Marlos, também, que está aqui na mesa. E como a gente vem falando, né, nas nossas mesas, essa mesa aqui, gente, é só a mesa pública do que já vem sendo feito, já vem sendo falado em nossas mesas secretas, né? E sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por nos ter feito não apenas ovelhas agora, mas com essa responsabilidade barra privilégio de fazer Sim, parte, né, dessa liderança. Sou muito grato a Deus, pastor. amém. Bem-vindo. Muito bom estar aqui com você, Marlos. Privilégio, um prazer estar aqui à mesa com o nosso pastor. É, é uma honra, né? A gente tá junto aqui, compartilhando sobre Jesus. Essa igreja, a gente é privilegiado por estar sendo os pioneiros, né? Acredito que muitas coisas grandes, né? Já vieram, né? Glória a Já Deus. foi depositado. A gente só Sim. vai acessar. Então a gente está aqui em união, em aliança. Hoje a gente está à frente da Rede Jovens, então é um privilégio tá exercendo alguma função no reino de Deus. Eu acho que isso é algo que não tem preço. Deus confiar algo tão grande a você e muitas das vezes você se sentir incapaz disso, mas Ele é que nos capacita. Glória a Amém. Deus. É Ele que nos dá a Aleluia. força capacitadora, né, que é o É Espírito a Santo, graça, o Espírito Santo. a graça que nos conduz, a graça que nos leva, que nos revela quem é Cristo. Então, é um privilégio estar vivendo esse momento tão bom que nossa igreja está vivendo. A gente agora está próximo aí de completar 7 anos, né? Amém. Eu Número da acredito que, perfeição. eu acredito que esse, esse número vai dar um start em Vai muitas coisas. surpreender. Aleluia. Muita Amém. coisa para acontecer ainda, né? Muita. E vocês dois, não foram, a gente não ganhou vocês para Jesus. Vocês congregavam em outras igrejas, você na sua, com sua família, sua mãe, com seu pai, com seus dois irmãos. Lucas é um líder de jovens e também um levita na casa do Senhor, junto com seus dois irmãos. Marlos congregava em outra igreja, junto com Léo, Cíntia, junto com o pastor Bruno Camacela, com a sua esposa, e que está grávida de 2 meses. E nós estamos muito felizes, muito gratos a Amém. Deus por saber que agora você
receber esse presente maravilhoso. E conta um pouquinho pra gente, Marlos e Lucas, como é que foi essa transição? Começa por você, Lucas. Essa transição aí, não Lucas, né? Mas família Palmeira, sair de uma visão, de uma forma de tramitar no reino de Deus, não que lá seja ruim, que aqui seja bom, não, é diferente. Mas como é que foi isso aí? Então, é algo que veio primeiro minha mãe, meu pai, e houve uma resistência da minha parte, uma resistênciazinha da minha parte, por realmente ser outra coisa. Gente, eu não sabia disso Não não, hein? sabia. Pastor Ricardo não sabia dessa parte. E minha mãe amou a igreja. Meu pai amou a igreja, né? É um diferencial realmente da nossa igreja, do Ministério de Intimidade com Deus, que hoje eu posso chamar de nossa igreja. Ser acolhedora. Então, minha mãe ficou vislumbrada com o acolhimento da nossa igreja, meu pai também. Eu tive essa resistência justamente por ser uma tradição diferente, né? Ser uma tramitação diferente. E também como músico, são visões diferentes de música, de letra, de adoração. E eu tive essa resistência também nas pregações, por ser também pregador. E mas graças a Deus que aos poucos Deus foi me desconstruindo. Com as pregações de desconstrução, Deus foi me desconstruindo. E falou: Lucas, não é pelo que você tramita, não é pela confiança que você tem em você mesmo, não é pela suficiência que você tem em si mesmo. Deixa Deus, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu derramar na sua vida. Honre quem está falando com você, honre a voz de quem está falando com você. E Deus foi me desconstruindo, sabe? É, nas questões de música, nas questões de pregação, nas questões de tramitação. E glória a Deus por isso. Sua vida com Deus hoje, É diferente. É você diferente. se sente mais perto? Você se sente mais íntimo? Seu relacionamento com seu Pai Celestial? Muito. Muito mais íntimo. A forma que você ouviu as pregações, a forma que você tem adorado ao Senhor, te aproximou do Senhor. Me aproximou. Isso aconteceu comigo, Lucas. Por isso eu estou te perguntando, porque eu congreguei 1 ano e meio em outra igreja e vim para cá há 20 e poucos anos atrás. Essa igreja, o templo físico vai fazer 7 anos, mas a, o Deus, o Deus Pai, que também a outra igreja prega, ele se tornou muito mais próximo de mim, pela forma que a gente canta, Sim. pela forma que a gente prega, pela forma que a gente ouve. Um Deus que... Se Sabe aquilo aproxima. que a Xuxa fala que eu não suporto? O cara lá de cima. Ai, que frasezinha horrível. O meu papai, É isso. ele é meu íntimo, né? Exatamente. Eu fecho a porta do meu quarto e entro em secreto e, e, Exatamente. e tenho uma coinonia com ele. Uma coisa que o senhor não sabe também, que eu vou falar agora, teve eu acho que foi um final de ano ou começo de ano, agora eu não me recordo, que o pastor teve uma direção profética de colocar num papel aquilo que era impossível pra gente e o que a gente acreditava que era possível para Deus. A gente colocou ali e o pastor ia queimar, ia orar como em forma de incenso sobre todos esses pedidos. E a igreja toda fez isso. Isso foi no dia 31 de Foi no dezembro. dia 31 de dezembro. Eu passei 31 dias orando em cima 31 disso, dias orando em em cima disso. consagração de manhã. E eu acho que eu não falei pro senhor o que, Foi que eu sobre esse escrevi ano, ali. não foi? Foi, acho que foi esse ano. Foi no começo. E aquilo que eu coloquei ali foi o seguinte: eu quero conhecer mais Deus. E pastor, foi depois desse dia que Deus começou a me desconstruir. Porque eu me permiti falar: Deus, eu não te conheço. Meu Deus. Deus, eu não te conheço o suficiente que eu quero conhecer. E tá através desse reconhecimento, através dessa honra do que essa igreja carrega, eu comecei a tramitar mais no relacionamento com Deus. E Deus, ele não é apenas o Yeshua. Deus não é apenas o Yahvé. Agora ele é meu pai. Amém. Amém. Ai,
Aquela oração é muito boa, né? Eterno Deus, magnífico. Pela beneplácito de tua presença. Aí Deus deve falar assim, o Deus deve dar lá, ô Ricardo, cala a boca, Ricardo, me chama de papai, senta aqui no meu colo, vem ter intimidade comigo, não é isso? É isso. E aí, Marlon, como é que foi a sua transição aí de uma igreja pra cá? Conta pra gente. A mídia ela foi resposta das minhas orações, né? Eu estava em outra igreja, eu e minha esposa, a gente estava orando por algo, para Deus nos direcionar para algo que a gente se aprofundasse mais no Evangelho, porque nem tudo que é pregado é revelado, né? Então, tem muitas coisas que são pregadas, né, e não são reveladas. E aqui na mídia a gente tem esse privilégio do Espírito Santo ter liberdade para revelar aquilo que ele quer. Amém. E antes de vir para cá, eu passei 3 anos orando, né? 3 anos orando para que Deus realmente Confirmasse. confirmasse aquilo no nosso coração. A gente estava orando e frequentando, né? A gente estava Aham. orando e passando 3 anos vindo aqui nos cultos, participando. Todo mundo achava que a gente era até da igreja, É, ia nos retiros, em tudo. eu me lembro o pastor Bruno, que naquela época eu acho que nem era pastor, o pastor Bruno e a Marcela. Pastor, a gente quer que eles venham para cá. A gente ama muito esse casal, mas ele não se posiciona, eles estão orando há 3 anos, pastor. Assim, vamos dar uma banda neles logo, amarrar, jogar na mala e trazer E, para cá. e Mas assim é melhor, né? quando eu entrei aqui, eu me apaixonei por tudo, né? A forma de adorar a Deus, a forma de falar do Evangelho, a liberdade, né? Que o Espírito Santo tem aqui. E, e dizer que hoje, tipo assim, eu estava certo, né? Eu estava certo naquilo que Deus me direcionou para eu, né, Não tomar só essa você, decisão. você e sua Eu e esposa. minha esposa. Porque hoje, se eu for, eu tô há 3 anos aqui na mídia, né? Tô há 3 anos, fazer 3 anos. Se eu for resumir esses 3 anos, eu tô vivendo coisas que eu nunca achei que eu ia viver, né? Meu Deus. Hoje eu sempre sonhei em ser pai, pô, minha esposa tá grávida e foi fruto desse altar, né? Fruto do que a gente deposita aqui, as nossas lágrimas, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa adoração. Mas eu Honra. acredito, é a honra, né? Eu acredito que como é importante a gente ter uma direção de Deus, né? E a mídia sem sombra de dúvidas, né? Eu digo isso porque foram 3 anos, não foi 3 dias, não foi 3 meses. Foram 3 anos orando para que Deus nos guiasse. E hoje nós estamos aqui, né? Hoje a gente está feliz de estar aqui, vivendo os nossos sonhos, vivendo aquilo que. Quer dizer, nossos sonhos não, que a gente não tem sonho, né? A gente está vendo os sonhos de Deus, aquilo que Jesus colocou em nossos corações, e a gente é privilegiado de ter conhecido a mídia. Saiba de uma coisa, eu como pastor, eu nunca pude imaginar que eu ia carregar uma visão de Deus e eu nunca pude imaginar que através da minha vida eu ia receber presentes de Deus como vocês dois. Amém. Ver a transformação de vocês dois nessa visão, nessa casa. A forma que vocês pregam, a forma que vocês adoram, a forma que vocês partem o pão, a forma que vocês tratam esses jovens. Então eu sou muito grato a Deus de ver aquilo que está sendo reproduzido através desse altar para a vida de vocês. E o que me chamou mais atenção na mídia foi a forma que, né, do relacionamento com o Espírito Santo, né? A igreja já se diz por si só, né? Ministério de intimidade com Deus. Então, a forma como é pregada, a forma como existe revelação, a forma como o Espírito Santo tem liberdade, como o Espírito Santo age. Aqui não tem uma cartilha, né? Ou então uma tábua, tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, regras Não sobre regras. tramitamos com regra, mas com relacionamento com essa pessoa. O Espírito Santo para nós, ver se vocês concordam, o Espírito Santo para nós é alguém, ele não é algo.
Ele não é uma pomba, ele não é o fogo, ele não é o vento, não é a água. Ele, ele é uma pessoa que habita dentro da gente. E eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala, desejo conhecê-lo. Essa palavra mexe muito comigo. E eu todos os dias falo isso para ele. Senhor, eu quero te conhecer. E, e a gente vê homens de Deus falando isso. Profetas da antiga aliança falando. Osés fala, conheçamos e prossigamos. Mas a gente não despreza o pai e o filho, nunca. O pai e o filho é a nossa vida. Mas o Espírito Santo é quem está aqui. O pai e o filho estão no terceiro céu. E o Espírito Santo é a pessoa que habita em nós. Então, ele deixou esse lugar de comunhão com a Trindade e veio para cá para habitar em nós. E ele está morrendo de vontade de ter intimidade conosco, de ser nosso amigo e de pegar na nossa mão e nos levar até o Pai e o Filho. Amém? Amém. Exatamente. Bom, falamos um pouquinho aí da introdução e eu queria conversar com vocês sobre alguns pontos específicos nessa noite, nessa mesa. Agora para frente está pronto. Não é noite nem dia mais, agora é mesa. Nessa mesa. Nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. Salvar o mundo lá fora que está condenado. Não será condenado. O mundo está condenado. E Deus conta conosco para irmos lá fora e levar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo para essas pessoas. E Deus tem nos brindado, nos dando almas. A gente está vendo a igreja crescer, a gente está vendo o trabalho crescer, fruto da unidade, fruto do nosso amor, fruto da nossa interdependência. E quando Deus vê isso, Ele manda almas. Ele vê a nossa motivação. E hoje nós ganhamos essas pessoas para o Senhor Jesus. Qual é a importância que vocês veem? Vocês estão fazendo esse trabalho com jovens. Qual é a importância que tem agora, mais que um discipulado, mas levar os novos convertidos a um pastor, a uma autoridade espiritual? Como é que vocês entendem essa questão? Bom, a nossa vida, a gente não é ninguém sem um mentor, né? Isso fala muito sobre honra, né? Sobre a gente honrar, a Bíblia fala sobre a gente honrar as autoridades. Então, a gente crê, né? E a gente sabe que um pastor, ele não é simplesmente um pastor, né? Ele é uma voz que vai nos guiar e vai nos direcionar, sendo guiado por Deus. E nós, como líderes, né, nós temos pessoas que nos lideram. E nada mais justo, né, e de alegrar o coração de Deus, de trazer essas pessoas que a gente fala de Cristo até, né, os pastores, né, as pessoas que estão, não vou dizer acima da gente, mas que estão nos guiando, né, que estão nos direcionando. Porque Deus, ele fala primeiro com o anjo da igreja, né? A gente está tramitando numa palavra aqui, o ano surpreendente, né, que Deus colocou no coração do pastor, dos pastores. Então, como é importante a gente que está sendo guiado, a gente que está sendo direcionado, né, a gente que está tendo destino através da vida desses homens de Deus, a gente também trazer pessoas para ter direcionamento, para serem guiadas e terem também destinos. Então, esse é o papel da unidade, né? É o papel dos líderes e dos liderados. Trazer pessoas para perto, para entender que a mesa, né? Para entender que a comunhão, que a unidade,
o estar perto, o estar junto, o falar a mesma língua, o ter a mesma visão, né, o compartilhar do mesmo pão, é que faz total diferença. Amém. Como é que você vê isso, Lucas? Primeiramente, assim, a gente precisa, eu acredito, ver se vocês concordam comigo, desconstruir essa visão, porque quando a gente vai falar de pastor hoje, pastor, para algumas pessoas, elas já vão lembrar daquele pastor que roubou o dinheiro dela. E tá muito banalizado isso hoje em dia, né? As pessoas hoje vão lembrar da má experiência que ela teve, e essa má experiência que ela teve, ela vai colocar como se todo pastor fosse daquele jeito, né? E, e é engraçado porque quando você vai no médico e você tem uma má experiência com esse médico, você não fala, não vou em um hospital nenhum. Você não fala isso. O que você vai fazer é vou procurar um hospital melhor. Não é isso que você faz? Mas a igreja não, as pessoas têm a experiência ruim com o pastor e falam, nunca mais vou na igreja. E não é assim que funciona. Não é todo pastor que é dessa forma. É a mesma coisa na igreja. As pessoas precisam entender de que, como o Marlon disse, o pastor não é uma pessoa apenas, não é a, alguém que, nossa, eu preciso de alguém me liderando, não é apenas isso, é uma voz. É alguém para te lançar, é alguém que Amém. você vai ter legalidade, porque como eu tenho aprendido nessa casa, Deus ele trabalha com legalidade. Deus é legal, Deus não é legalista. Princípios, né? Deus trabalha com princípios e a gente precisa ser lançado. Existem princípios que ele estabeleceu que ele não vai voltar atrás, né? Exatamente. Então é um princípio isso. É um princípio, a gente precisa E ser mandado. quando você não se submete a uma autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida, você entra num princípio luciferiano. Eita, Aonde Rebeldia. começou exatamente. o meu pastor é Jesus. Jesus falou para o apóstolo Pedro, Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então aquilo ali foi uma ordenação de pastor. E o apóstolo Paulo vem falar que ele deu uns para pastores. Jeremias vem falar que eu vou dar, o profeta Jeremias, não é Jeremias quem fala, é Deus, através de Jeremias, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Eu entendo, depois de 23 anos caminhando com Jesus, 18 anos que eu sou pastor, eu entendo que um homem, um cristão rico, é um cristão que tem um pastor que tem um coração de Deus. Amém. Que pena, se bem que não existe essa palavra no mundo espiritual, pena. Que triste que é o que nós estamos falando aqui agora. Cristãos caindo nas mãos de lobos. E tem Infelizmente. homens que estupram, homens que castram, quando na verdade o pastor que tem um coração de Deus, ele, ele cuida da ovelha do Senhor Jesus, e essa ovelha, quando ela honra e reconhece, ela acessa não o pastor, mas aquilo que ele carrega. Amém? Como é que Amém. vocês veem isso aí? Nossa, muito forte isso. Começa por você, meu amigo. A honra, a gente pode ver a honra em Davi e Saul, né? Davi, ele teve uma grande oportunidade, né? Mesmo o Espírito Santo não estando mais sobre Saul, mesmo Deus não estando mais com Saul, Davi, mesmo assim, continuou honrando. E olha quem foi Davi. Não, olha onde Deus levou Davi. Um dos motivos foi a honra à autoridade. Honrando Exatamente. alguém que não tinha mais o Espírito Santo sobre ele. Imagine se Meu você honrar Deus. alguém que tem o Espírito Santo. Meu Deus do Alguém céu. que é pastor, que tem o coração de Deus, que tem
motivações e intenções genuínas. Olha a vida daquele homem, daquele simples homem chamado Josué. A honra que ele deu a Moisés. Não tinha o prazer do pecado que o Arão e a Miriam tinham lá com o povo, fazendo o bezerro de ouro. E não tinha o prazer da presença de Deus, que Moisés desfrutava. E ele ficava na tenda. E olha onde Deus levou Josué. Meu Deus. Olha o princípio da honra. Exatamente. E essa honra, quando que ela deixa de ser honra e passa a ser bajulação? Eita. Que Deus promove quem bajula? Tem como enganar Deus? Não tem como. Não tem como. Deus não se deixa escarnecer, não é isso? Então, aonde a honra deixa de ser honra e passa a ser bajulação? Aonde, então, vocês concordam que a honra nos qualifica? Qualifica. Se eu honro o meu patrão, eu sou qualificado. Se eu honro o meu pai biológico, eu sou qualificado. Se eu honro o meu pastor, a minha autoridade espiritual, eu sou qualificado. E se eu bajulo? E aí, como é que vocês entendem isso aí? Eu não vou direcionar a palavra, não, tá? Fala aí, Lucas, fala Malo, fala os dois juntos. Acho que a grande diferença entre você bajular e você honrar tá na intenção. Você quer ganhar alguma coisa com isso? Então você tá bajulando essa pessoa. Você quer um status, você quer um lugar que essa pessoa pode te oferecer, você quer algo que essa pessoa pode te oferecer no sentido de não bom, no sentido negativo. E eu acho que isso é bajulação. Agora, quando você quer acessar o que essa pessoa carrega, Meu Deus. aí você tá honrando essa pessoa. Por mais que Davi é um exemplo clássico disso que o Marlos citou aqui, por mais que Davi sabia de que o Espírito Santo não estava em Saul, mesmo assim ele honrou. Porque na verdade ele não queria algo que Saul poderia oferecer para ele. Ele queria algo que Deus poderia oferecer para ele. Se você honrar o teu pastor por aquilo que o teu pastor carrega, não é barganha, não? Não, isso é, no meu entendimento, falando sobre Essa pergunta é bajulação, É forte, hein? muito forte isso aí. é muito perto, né, uma da É, outra, a honra É, e a sim, sim. bajulação. A gente pode ver isso na Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo ele tá naquela cidade e aquela mulher lá, vai um homem de Deus. Esse cara é homem de Deus. Então, o elogio, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, elogio, porque o mesmo, a mesma forma que ele pode te levantar, ele pode também te derrubar. Então, os elogios, eles têm que ser anotados, vamos dizer assim. Tipo assim, cara, por que tá me elogiando? É porque o apóstolo Pedro, quando ele vai orar lá pelo aquele cara que está lá ao pé da porta formosa, né? Ele fala, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, o que eu entendo sobre honra e bajulação? O Lucas falou sobre a intenção, né? A pessoa, porque a bajulação ela só vai até um certo ponto. Toda pessoa que bajula, ela cansa. Toda pessoa que a intenção dela é bajular, ela não dura muito. não dura. Chega um momento que ela não Então, consegue. a bajulação é mentira. É. A Eita, mentira tem meu perna Deus do curta. céu. A mesma intenção que você veio é a mesma intenção que você volta. Quando você não tem aquilo que você veio procurar. Agora, se você está com alguém para acessar aquilo que ele carrega, que você admira, né, aquilo que ele tem, aquilo que ele carrega, não com segundas intenções, mas é um espírito de Eliseu. Elias, Ponta e da aí, língua. Elias? Tá O aqui que na que tu quer, ponta o da que que tu quer, língua. Elias? Eu quero porção dobrada daquilo que você carrega. Eu estava esperando vocês falarem Então, isso. Glória a isso, Deus. isso é honra. É É isso aí. você querer o coração daquele que honra também. Eu Nossa. fiz essa pergunta para vocês justamente para criar essa meia polêmica. Porque se eu honro o Marlos
que é um professor de futevôlei, lá no CT do futevôlei dele, sabe o que vai acontecer? Eu vou aprender a jogar futevôlei. O que ele carrega no CT? Habilidades, talentos, como professor de futevôlei. Se eu honro um homem de Deus, é claro que eu tenho que ter um interesse em ter o Deus que ele carrega. Não é isso? Então não é barganha. Não é barganha. Barganhar é você ter um coração sujo. É você ter aquilo que o salmista diz, né? Sonda-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau, né? Exatamente. Porque Deus quer que os pastores transfirem aquilo que tem de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai Jesus. Qual que é a maior alegria de um doador, pastor? É achar alguém compatível. É isso aí. E essa mesa aqui, a gente passou um tempo sem fazer o podcast. Passamos aí uns meses. Estamos voltando, vamos voltar com tudo. E completamente guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me deu vocês dois para a gente começar esse trabalho aqui. Porque isso aqui é uma família. Isso aqui é um trabalho lindo. Isso aqui é o que a gente tem feito lá, uma vez por semana. Indo ali, partindo pão, comendo. A última mesa nossa, nós fomos às lágrimas. Tamanha glória numa mesa. Porque onde tem aliança, onde tem unidade, o Espírito Santo ama isso, né? Ama isso. A gente está tramitando na mesma visão, respeitando a movimentação de cada um, porque se eu sou mão direita e se o Lucas é mão direita, um de nós dois se tornou desnecessário. Então eu sou mão direita, você é mão esquerda, você é ombro, e nisso a gente vai se completar. Não, e falando sobre mesa, Jesus, ele fazia isso, né? Só que nem todo mundo que está na mesa acessa o coração, né? Se você for pegar os 12, só 3 acessaram o coração de Jesus. E teve um que foi mais profundo ainda, que é o apóstolo João. Então, muitas das vezes, não é só a gente estar à mesa, é a gente acessar o coração do doador, né? Igual o Lucas falou. O fato de você estar no campo de futebol não te faz um jogador. Então, O fato de você estar a uma mesa com um pastor, vai ter pessoas. Tem gente na igreja que acessa aquilo que o pastor está carregando, que outras pessoas não acessam. Por que isso? Como é que vocês veem isso? Por que que uns acessam? Por que uns acessam e outros entram, adoram o Senhor e Eu acredito que ele já se sente suficiente. O que eu entendo já é suficiente para mim. A pessoa que é resistente, falo isso como um ex-resistente, a pessoa já acha que o que ela entende já é suficiente para ela. Não, eu não preciso ir mais, eu não preciso sair do tornozelo para ir para o joelho, depois do joelho para ir para os lombos, dos lombos para começar a nadar nesse rio, como o profeta Ezequiel. Eu não preciso alcançar esse nível porque o que eu já entendo já é suficiente para mim. Eu acredito que essa tramitação ela é muito perigosa, que você já esse achar que é assunto suficiente. é um assunto que eu tenho meditado muito nisso. E o que eu vejo é que para eu acessar um novo nível espiritual, eu preciso honrar a pessoa que Deus colocou na minha vida. E para eu honrar essa pessoa, eu vou precisar de não achar que eu sou suficiente. E o que me faz achar que eu sou suficiente? O orgulho. O que me faz depender de você, Lucas, depender de você, Marlos, é a humildade. O orgulho é o pecado original.
Exatamente. Você vê aquele filme O Advogado do Diabo, tem 30 anos esse filme. Do Al Pacino, eu assisti semana passada em casa com minha família toda. Apaguei as luzes. Falando nisso, até assisti um filme outro dia que eu estou indicando para todo mundo. Vou indicar para vocês aí que estão nos acompanhando. Nefários. Um filme muito interessante. Está passando no Prime Video. Muito interessante. Então, honra, bajulação, está resolvido. E a desonra, o que ela faz comigo? Misericórdia. A desonra será se ela está ligada com a soberba? Desonra está ligada com a soberba. Acho que uma pessoa de desonra, eu não sei nem se ela é convertida. Porque uma pessoa verdadeiramente, genuinamente convertida, ela honra a Deus. E não tem como você falar que honra a Deus se você não honra pessoas. Não tem como você falar que você honra a Deus se você desonra as pessoas. Se você passa, como aquela parábola do bom samaritano, você passa por uma pessoa caída no chão e você passa de largo. Quem são aquelas pessoas? Um sacerdote, um levita. Aí vem um samaritano, pega, coloca no cima do cavalo, leva para a hospedaria, paga. O que aquele cara fez? Aquele cara honrou. Jesus chamou aquele cara de bom. E Jesus falou que ele não era bom. Ele falou para o jovem, não sou bom não, bom é meu pai. Mas o samaritano é bom. Por quê? Porque ele é um homem de honra. Então a desonra, ela é um sentimento muito pobre. A pessoa de desonra, ele precisa urgentemente se arrepender, passar pela metanoia. Como é que você vê isso, Lucas? Eu acredito que a desonra, na verdade, eu aprendi isso aqui de novo, que quando você honra uma pessoa, você é promovido. Opa, Quando você desonra uma pessoa, a pessoa que você está desonrando é promovida. meu Deus do céu. Gente, acabou o podcast, vamos embora para casa. Essa, Não, essa é não, a tramitação de dá para falar Deus. de novo olhando para a câmera? Posso falar? Posso Pode, por falar de novo? favor. É porque isso aí é para anotar, Aumenta o volume aí. essa é para anotar, porque realmente essa veio Forte. do Espírito, né? Essa é do veio do Espírito Santo. E quando você. É uma legalidade isso, gente. É um princípio isso. Quando você honra uma pessoa, quando você honra um profeta na sua vida, quando você honra um pastor na sua vida, você é promovido. Porque essa é uma legalidade. Quando você desonra um profeta, desonra uma pessoa, a pessoa que você está desonrando é promovida. Porque você não tá desonrando a pessoa. Você está desonrando aquilo que ela carrega. E isso é mais perigoso. É mais perigoso você desonrar o que a pessoa carrega do que a pessoa. Que é isso, gente? Isso é muito forte. Forte. Isso é muito forte. Jesus falou, né, no Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurado sois vós, grande será o vosso galardão quando vos perseguirem, ou seja, quando vos desonrarem. Ou seja, vocês são bem-aventurados. E aí você acessa a honra. Acesso. Então, se algum dia alguém te desonrar, não fica triste, fica feliz. Fique feliz com a desonra. O Porque evangelho é todo você ao é contrário. promovido. Mas você tem que ficar É triste. isso. Porque você já foi promovido, você já foi salvo, você já tem o Espírito Santo. Agora você quer que pessoas acessem, Acesso. pessoas se qualifiquem. Não é isso? Não, e o grande perigo, né, da nossa geração é que muitas pessoas, né, elas estão honrando e desonrando ao mesmo tempo. A Bíblia fala que muitos me honram com os lábios, mas o coração está distante, né, de Deus. Então, honrar a Deus ou honrar uma pessoa, você não honra só com palavras. Você não honra só falando. Você honra muito mais estando perto,
né, sendo verdadeiro. E não tem como você ser verdadeiro só de palavras. Você tem que demonstrar atitudes de honra. Então, o grande perigo da nossa geração, isso eu falo para você, é que muitos, no dia de hoje, acham que estão honrando a Deus, acham que estão honrando pessoas, autoridades, mas o coração, né, é o que Davi fala, né? Unifica o teu coração com o meu. Então, eu acredito que a honra e a desonra, elas andam perto, né? E se a gente não tiver esse discernimento de saber se realmente estou honrando a Deus com os lábios ou com o coração, a gente fica meio perdido, né? Nessas duas palavras, honra e desonra. Porque é muito melhor você ficar calado e não falar que honra e falar com o coração que está honrando. É isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Esse assunto é muito rico, né? Homens de honra, mulheres de honra, essas pessoas, elas são felizes, elas são humildes, elas rompem, elas crescem e elas só são beneficiadas com essa atitude. Quando o rei Davi, você falou do rei Davi é uma referência para a gente, né? Principalmente para a nossa igreja. É um homem que Deus, antes de nascer, Deus já tinha rejeitado Saul e já tinha levantado Davi antes de nascer. Meu Deus, que Deus é esse? Deus presciente. E o rei Davi teve um filho. E o rei Davi pediu algo diferente que o filho dele pediu. O que Davi pediu? Temor. O que o filho dele pediu? Sabedoria. Eu posso ser sábio e ser Eita. um homem de desonra. Mas se eu for um homem que tem um temor, eu vou ser um homem de honra. Porque eu vou, com o temor que eu carrego de Deus em mim, eu vou te honrar com o meu coração. Aleluia. Que essa palavra do Mas é muito boa, muito propícia para esse momento. Vocês me honram com os lábios, mas Davi não. Davi ele honrava com o coração. Ele honrava com atitude. Exatamente. E Davi é um homem muito, muito diferente, né? Porque eh, eu acredito que Davi, como o senhor falou uma vez pra gente, Davi ele é um homem que acordava e falava: quem que eu vou honrar hoje? Que é mais fácil, entre aspas, tá? Você honrar alguém que tem patente, como Saul. Será que é fácil você honrar Mefibosete? Meu Que, Deus que do tá céu. lá num lugar escondido? Será que é mais fácil? Então, eu acho que a grande diferença de bajulação e honra tá aí. Não, Você isso, saber honrar um rei, Saul já tinha ele morrido. já tinha morrido. E Davi acorda um dia e fala assim: tem alguém Que eu posso da honrar? casa de Saul que eu possa Olha usar de isso. benevolência, que eu possa honrar. E ele vem e coloca a mesa. Vai morar comigo no palácio, vai almoçar comigo, vai tomar café comigo, vai jantar comigo. Isso aí. Meu Deus. Que a gente possa pregar a honra e o reconhecimento, honra a autoridade que Deus colocou em nossa vida, o reconhecimento de Deus, reconhecimento de pessoas e que a gente possa viver isso. A gente possa genuinamente viver isso. Vamos para o terceiro tópico? Meu Terceiro, Deus. quarto? Eu não sei quantos tópicos tem aqui. Isso tudo está nascendo aqui no coração. Amém. A gente está falando muito sobre a fé de alguns meses para cá. Então, quero aproveitar esse momento de falar que a nossa fé ela tem que ser acompanhada com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E vocês dois, esse vai ser o nosso último tópico aqui da nossa mesa, para o povo ficar com gostinho de quero mais, tá bom? Eu quero que vocês tenham gostinho de quero mais. O próximo Midcast com esses dois aqui. O Espírito Santo vai preparar essa data. Vocês que estão cuidando dos jovens, novos convertidos, eles hoje, se estão honrando vocês dois, é sinal que eles creem. E pode ser que eu vejo isso com os adultos.
que eu cuido, que eles têm receio de abordar uma pessoa na rua, de abordar uma pessoa na academia. E a manifestação da minha fé é fundamental que eu fale. A Bíblia diz isso na Antiga e na Nova Aliança. Cri, por isso falei. Como é que vocês entendem que os jovens podem ser orientados concernente a isso? Tem que fazer curso de teologia, tem que subir um monte, tem que ajoelhar no milho. Como é que é esse negócio? Acho que tudo se resume em relacionamento, em confiança, em estar na mesa, em ser humilde para escutar, né? Os jovens hoje eles têm uma grande dificuldade em tomar decisões, né? Então é importante ter alguém paciente para ouvi-los, ouvir os seus sonhos, seus planos, seus projetos, né? A sua visão de futuro. E como diz uma frase, o exemplo ele arrasta, né? Então a nossa vida direcionada aqui para os jovens, não só os jovens, mas de um contexto geral, é que a gente seja uma carta, né? Que as pessoas elas possam ter a vontade, né, de imitar aquilo que a gente faz, de falar aquilo que a gente fala, de ser aquilo que a gente é. Porque se a gente está falando, imitando alguém, esse alguém é Cristo, né? E o apóstolo Paulo ele fala isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, imitar alguém não é simplesmente falar, mas é com atitudes, né? Então, para esses jovens, né, hoje, entender mais o evangelho é mesa, né? É estar junto, Mas a comunicação é fundamental, né? muito. Tudo é A comunicação. palavra de Deus impressa é o maior presente que Deus pode ter nos dado. O Espírito Santo e a Bíblia. A palavra de Deus impressa é Jesus impresso. Mas aquilo ali é a boca de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o mundo pela palavra. Está escrito na palavra. Então, mas eu não sei se eu fiz você entender. O jovem que você está cuidando quer evangelizar. Hum, Ele quer falar de Jesus, mas ele tem receio. Caramba, não sei o que falar. Timidez. É isso, essa. O que você falou, eu concordo com gênero, número e grau, que o nosso exemplo arrasta, mas eu estou na fila de um banco e eu tenho 2 meses que eu sou crente. Eu tenho 18 anos de idade. E o Espírito Santo me manda falar de Jesus com a pessoa. Entendeu, Lucas? Como é que você Exatamente. acha que você deve orientar esses jovens que estão nos assistindo nesse podcast? E justamente os jovens, né? Na verdade, não só jovem. Tem muitos adultos também que têm essa timidez, essa dificuldade de se expressar, de falar, justamente até os mais novos na fé. E eu ouvi uma frase, pastor, um dia, que pregar não é dom, é mandamento. Jesus ele não falou e de pregar é porque eu dei o dom de pregação, não. E de pregar é porque eu estou mandando vocês pregar. É uma E é ordem. uma ordem, até porque não é para causar medo isso, gente, é capacitação, é diferente. Não é uma exigência que se você não fizer, você vai pro inferno, E o não é legal é que isso. ele ordena, mas ele não obriga. Não obriga, não é Mas é uma obrigação, ordem, mas é uma ordem, é uma oportunidade, é um privilégio. é um privilégio, É o é uma privilégio responsabilidade. de você fazer parte do reino, de você Meu governar, gente. Deus. Não é um peso, é um privilégio de fazer parte do reino, né? Então eu falo isso para o jovem, falo, gente, vocês têm a oportunidade de participar do reino de Deus. E não só de participar, mas de fazer pessoas participantes. E eu acho que o primeiro passo desse jovem falar, abrir a boca, é dependência do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence. E é óbvio, né? Ah, Lucas, o Espírito Santo que convence, então eu não falo. Não, fala, é óbvio.
Mas Ele vai convencer o de quê? vai convencer de quê? Exatamente do que eu tô falando. Da pregação, da fé. Pregação. Que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Vai Tem ouvir. Tem outro jeito de vir a tem. fé? Já viu na Bíblia, em algum lugar escrito? Não tem. A fé vem pela cesta básica que eu dou, a gente dá aqui na nossa igreja, tá? A ação social. A fé vem pelo ouvir a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. E tem falando sobre essa questão de como o jovem falar com as pessoas ou com outros jovens, os Abordar. amigos de Jesus. Teve uma jovem que ela veio do retiro com muita fome e sede, né, de Deus. E ela chegou até a mim e perguntou: eu quero muito falar de Deus, só que eu tenho vergonha e eu não sei como. Eu acredito que uma das formas também da gente falar, né, de Deus para a pessoa que está começando a evangelizar é ler a Bíblia. É você conhecer as Escrituras, né? Sim. Você conhecer ali o que o Espírito Santo quer te revelar. O que está escrito em Atos? Você pega um texto daquele, deixa o Espírito Santo se revelar para você e você compartilha aquilo que... Porque a gente está no culto aqui, em pregação. Por que o Espírito Santo lembra você? Porque você leu, Porque a gente tem relacionamento com as né? escrituras. E a gente está ali lendo. Então o Espírito Santo, e a Bíblia fala, ele nos lembraria, né? Todas as coisas. Então, acho que um dos passos para a pessoa começar a falar de Jesus é conhecer a palavra de Deus. Conhecer aquele que a Exatamente. gente está falando, né? Exatamente. E depende muito também do contexto de onde você tá, né? Se você tá na rua evangelizando, existe uma forma de abordagem, né? Se você tá na sua escola, estamos falando para jovens, se você está na sua escola, tem uma forma de você abordar essa pessoa. Uma linguagem, né? Uma linguagem, exatamente. E um método, né? Tem vários métodos, várias estratégias. Você quer falar de Jesus para alguém? Você fala assim, eu posso orar por você hoje? Testa fazer isso na sua escola, né? Eu posso orar por você, eu não sei, você nem me conhece, mas eu posso falar de Jesus para você, né? Essa pessoa, ela precisa saber que ela precisa de Jesus. Essa pessoa, ela precisa ver necessidade de Jesus, né? É a mesma coisa, como é que eu vou apresentar um remédio para alguém que não sabe que está doente? Então, essa pessoa, ela precisa saber que ela está Que ela está doente, doente. para que eu apresente Que a ela está solução que é perdida, Jesus. que ela é pecadora. Exatamente, exatamente. Preciso ir lá e falar, somos todos caídos, precisamos da graça de Jesus, para que ela veja sentido e entender quem é Jesus. Então, um método de você saber abordar uma pessoa é você mostrar que ela precisa de Jesus, que Jesus está lá para salvar, para libertá-la, para fazer parte realmente da vida dela. Então, é uma forma, eu acredito que é uma forma de Tem você... pessoas que não participam do evangelismo de rua das igrejas por receio de não saber como abordar. Exatamente. O Senhor Jesus, ele chega naquele grande mandamento dele, do ir de pregar o evangelho a toda criatura. Se você ler versículos antes, você vai ver que ele lançou o rosto à incredulidade e dureza do coração dos apóstolos. Meu Deus, dos apóstolos, tá? Então, nós somos muito felizes, muito bem-aventurados, porque nós temos o Espírito Santo conosco e ele vai nos dar as palavras, basta a gente abrir a nossa boca. Então, isso tem que ser desmistificado, Sim. esse medo, esse receio da pessoa falar: olha só, posso fazer uma oração por você? Ó, eu queria falar com você de algo que aconteceu na minha vida. Testemunho. Aconteceu algo que eu não consigo nem explicar, mas eu vou tentar. Jesus entrou na minha vida. E agora eu estou apaixonado por Jesus, pelas Escrituras. E aí começa. E o Espírito Santo vai convencer. O Espírito Santo só vai convencer se você abrir tua boca. É isso. Amém? Exatamente. Amém. Gente, estamos chegando ao final do nosso midcast. E eu preparei uma surpresa para deixar vocês vermelho que nem tomate aqui agora. Quero ver vocês dois que nem tomate, aquele tomate vermelho. Olha só, eu vou falar uma pergunta, eu vou falar uma palavra, você vai falar uma palavra. Ok? Ok. É aquele quebra-gelo que é no começo, eu vou fazer no final. Jesus.
Amor. Forte, hein? Forte. Família. Tudo. Igreja. Comunhão. Caramba, quanta coisa linda. Salvação. Presente. Não é futuro, não? Ah, É, o presente de Nós Deus, né? aprendemos. Ah, presente e De presente, né? presente de Deus. Não, Salvação. não. É presente de Deus e presente do tempo. Meu Porque Deus. nós já fomos salvos. É. Nós não seremos salvos. Quando você falou presente, eu pensei em hoje. Mas você falou de um outro presente que também é maravilhoso. É galardão. Oportunidade. Muito bom. Uhum. Eternidade. Anseio. Meu Meu Deus. Deus, tá forte esse negócio aí. Meu Deus. Perdão. Espírito Santo. Perdão. Libertação da alma. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Olha, amei ter passado esse podcast, midcast, que vai para a rede social. Mas semana que vem continuamos com o nosso podcast na mesa nós três, que é maravilhoso. Que Amém. agora a gente já tem até um grupo, né? Sim, Nós isso. três. Olha o nome do grupo. É Desbloqueando os depósitos celestiais. Desbloqueando Depósitos Celestiais. Meu Deus. Vamos. Que essa comunhão aqui de um pastor com 2 líderes de jovens, com os pastores dessa igreja, possa inspirar você, com os membros dessa igreja, com os filhos dessa igreja, possa inspirar você a saber que você carrega algo de Deus dentro de você. E os seus irmãos, o seu pastor, também carrega algo de Deus. E quanto mais você honrar, quanto mais você reconhecer, mais você vai acessar, mais você vai avançar, mais você vai mergulhar mais profundo em Deus. Essas são as minhas saudações finais para você, que é alvo do amor de Deus, alvo do nosso amor, que fizemos isso aqui com muito amor, com muito carinho, esses assuntos tão simples, mas tão profundos para a sua vida. Muito obrigado, Lucas. Dê suas considerações finais aí. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade, agradeço ao Marlos, agradeço ao pastor Bruno, Marcela, aos irmãos que estão aqui. Muito grato a Deus por essa oportunidade e pedir vocês que você quer ver outras pessoas recebendo o que você está recebendo, você quer que outras pessoas ouçam isso que nós estamos falando aqui, você sabe que tem uma pessoa que precisa ouvir alguma coisa, algum corte que a gente está dizendo aqui, clique em compartilhar, compartilha com a sua família, compartilha com seus irmãos, para que pessoas venham ser alcançadas através de tudo que aquilo que a gente falou aqui. E venha conhecer a nossa igreja. Nossa igreja é na Avenida Salvador Allende, 6.700, sala 242. Por enquanto, tá? Deus está trazendo coisa nova por aí. E Amém. venha. Amém? Glória a Deus. Marlos, obrigado por tudo que nós vivemos hoje. Maravilhoso. O que você tem a dizer aí desse tempo que passamos juntos aqui? Muito feliz de estar aqui, né, compartilhando sobre o Evangelho. Falar de Deus é tão bom que o tempo passou uma hora que a gente nem percebeu. E dizer que a gente continue nessa unidade, que a gente Amém. continue nessa comunhão, nessa mesma linha de visão, de raciocínio. Coração sempre humilde, né? Honrando, respeitando. Coração cada vez mais quebrantado diante da presença de Deus. Porque é somente isso que o Espírito Santo deseja de mim e de você, que a gente tenha um coração contrito e quebrantado. Esse ele jamais vai rejeitar. E agradecer, né, as pessoas que estão aqui, prepararam isso aqui com o maior amor, com o maior Amém. carinho. A gente não é nada sem ninguém. É verdade. A gente sempre precisa do outro. Então, muito feliz, pastor, de estar aqui à mesa, né? Aqui só é o público, né, do que a gente faz no secreto. Sim. Que a cada dia a gente possa estar fazendo mais momentos assim. Amém. Nós amamos a sua vida.
Que Deus continue te abençoando. Obrigado. Um beijo no seu coração. Um beijo, Lucas. Um beijo, Marlos. Sim, meu pastor. Amém, pastor. Amém. 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 Glory to the Father.